e deu bastante certo. Foi o fim do cisma do Ocidente. Desde então, a igreja não se dividiu mais por causa de um conclave, mas a história parece gostar de coincidências. O Papa Francisco, líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, faleceu no dia 21 de abril de 2025, nos seus 88 anos. Agora, os cardeais católicos devem se reunir a partir do dia 6 de maio de 2025 para escolher um novo pontífice da Igreja. Enquanto esse novo Papa não é escolhido, a Igreja está sob a autoridade do cardeal Kevin Joseph Farrell, o atual camerlengo, que é o responsável por administrar propriedades e receitas da Igreja, enquanto ainda não tem Papa. É ele quem está organizando o próximo conclave também. Essa é a eleição secreta para decidir quem que vai ser o novo líder da Igreja. E essa reunião, essa votação, esse processo de escolha papal, começou lá no ano de 1274. Antes disso, o processo de sucessão era bastante complicado e demorava para acontecer. Entre a morte de Clemente IV e a eleição de Gregório X, se passaram 3 anos. Foi a eleição papal mais longa da história. Por causa dessa demora, o Gregório pensou numa série de regrinhas para facilitar o processo, que são usados até o dia de hoje. Isso porque não é fácil escolher um pontífice. Essas reuniões são marcadas por desejos espirituais, interesses políticos conflitantes que se cruzam e complicam a votação. Tudo isso acontece, lembrando, dentro da Capela Sistina, pintada por Michelangelo e Rafael. Mas o que nós podemos ter quase com certeza é que o próximo conclave, o conclave de Francisco, não vai ser tão complexo e caótico como foi o de 1378, que dividiu a igreja em duas e sagrou um papa e um antipapa. Você deve conhecer isso nas suas aulas de ensino médio, como o cisma da Igreja Católica. Mas existem vários cismas na história. Cuidado, você não deve confundir o grande cisma do Ocidente, também conhecido como cisma papal, como o grande cisma, que, para evitar confusões, alguns historiadores chamam de cisma Oriente e Ocidente. Os nomes são bem parecidos, mas tem quase 400 anos separando cada um desses eventos. Mas tá bom, vou voltar. Contexto histórico para você entender. Em 1054, a igreja se dividiu em Católica Apostólica Romana e Católica Ortodoxa. Depois da queda de Roma como capital do Império Romano, as comunidades cristãs do Ocidente e do Oriente foram se afastando, divergindo em opiniões teleológicas e alianças políticas. Enquanto a Igreja Ocidental se aproximava do Sacro Império Romano Germânico e da cultura de alguns povos bárbaros da Europa, a Igreja Oriental já estava mais próxima do Império Bizantino e da tradição grega. No século XI, essa briga culminou na excomunhão mútua dos líderes das instituições cristãs do Oriente e do Ocidente. Desde então, essas duas igrejas continuam divididas. O recém-falecido Francisco foi um dos pontífices católicos que mais trabalhou na direção de uma união ecumênica das tradições romana e ortodoxa. Em 2016, um ato bastante simbólico, ele se encontrou com o patriarca de Moscou, Cirilo I, em Cuba. Foi a primeira vez que um líder da Igreja Ortodoxa russa e um papa católico se encontraram em quase 1000 anos. Alguns séculos depois, em 1378, a Igreja Ocidental quase se dividiu de novo, mas por motivos um pouco menos espirituais do que as discordâncias sobre o Espírito Santo. Isso porque durante a maior parte do século XIV, o Papa se mudou para vários lugares diferentes. A sua residência saiu de Roma e foi para Avignon, na França. Lá, os líderes católicos ficaram em terras francesas entre 1309 e 1377. Foi bastante tempo. Tudo isso aconteceu porque o Papa Clemente V foi forçado pelo rei francês, o Filipe o Belo, a se mudar para sua região. E em 1377, o último ano lá, o Papa Gregório XI levou o papado de volta para Roma por desejo da população italiana. Só que ele morreu um ano depois, em 1378. Aí começou um novo conclave para escolher o seu sucessor. Foi eleito então Urbano VI. E Urbano era um papa bem diferente. Ele não fazia parte do colégio dos cardeais, como normalmente todos os papas hoje em dia fazem. E ele foi inclusive o último pontífice a ser escolhido fora desse grupo seleto que participava da votação. E a eleição dele também foi marcada por ter sido decorrente de uma pressão da população romana que queria de novo um italiano no poder para justamente manter a residência papal em Roma e não voltar para a França. Só que assim que chegou no poder, o Urbano VI se mostrou bastante autoritário e bastante impaciente, intempestivo, o que fez com que ele acumulasse inimigos. Parte do colégio dos cardeais, principalmente de origem francesa, resolveram então se voltar contra esse papa e convocar um novo conclave para substituir ele. Em setembro de 1378, 5 meses depois da eleição do Urbano VI, ou seja, você veja como o cara foi rápido, os cardeais, majoritariamente franceses, elegeram um novo líder católico, Roberto de Genebra, que escolheu para si o nome de Clemente VII. Oficialmente, Clemente VII nunca foi um papa,
ele é considerado, na verdade, um antipapa. Alguém que questionava a autoridade do bispo de Roma e reivindicava o título para si. E ele não foi o único a fazer isso. Durante a Idade Média, cerca de 40 pessoas fizeram a mesma coisa. E o Clemente VII se estabeleceu na França, em Avignon, onde a residência papal tinha passado os últimos 70 anos. E começou assim o grande cisma do Ocidente. 2 homens que se diziam um papa reivindicando a autoridade sobre a igreja. E como se a situação já não tivesse complicado o suficiente, em 1409 apareceu um segundo antipapa na cidade de Pisa, foi João XXIII. E aqui não era só um conflito religioso sobre quem ia comandar a igreja católica. O pontífice de Roma era apoiado pela maioria dos estados italianos, estados alemães, pela Inglaterra e por Flandres, enquanto o antipapa de Avignon era apoiado pela França, pela Espanha, pela Escócia e algumas nações menores aliadas da França. Então também era um conflito geopolítico. Aí Clemente VII morreu em 1394 e foi sucedido pelo antipapa Bento XIII. Sem o apoio da maior parte da instituição católica, o Bento acabou sendo perseguido na própria França e passou alguns anos preso. E foram aí daí várias tentativas diplomáticas e religiosas para acabar com essa confusão papal. Tudo só se resolveu em 1417, quando foi convocado então o Concílio de Constança. Foi realizado entre 1414 e 1418 na cidade de Constança, na atual Alemanha. Lá eles demitiram os 3 papas que rivalizavam entre si: o Bento XIII, o Gregório XII, que era o líder de Roma, e João XXIII, que era o antipapa de Pisa. Essa reunião da Igreja Católica conseguiu acabar com o cisma papal e finalmente restaurar a unidade da instituição depois de 29 anos. Nesse concílio, os cardeais então elegeram um novo papa para substituir os 3 que ficavam brigando entre si. Foi o Papa Martinho V, que foi escolhido para restaurar a harmonia da igreja. E deu bastante certo, foi o fim do cisma do Ocidente. Desde então, a igreja não se dividiu mais por causa de um conclave, mas a história parece gostar de coincidências. Exatamente 100 anos depois, um outro Martinho, de sobrenome Lutero, começaria a Reforma Protestante, que dividiria alguns grupos cristãos de forma definitiva. E agora teremos um novo conclave, um conclave que tem a cara de Francisco. Alguém que causou mudanças sutis, mas que numa instituição de 2000 anos de idade parece uma revolução. E ele preparou também as mudanças no colégio de cardeais para que esses ventos das mudanças continuassem depois da sua morte. Considerando que dentre os 135 cardeais elegíveis a votar, 108 foram indicados pelo próprio Papa Francisco. E é um conclave bem diversificado. São 18 representantes de 17 países africanos, 53 eleitores de 18 países europeus, 23 votantes de 17 países asiáticos, 37 oriundos de 15 países americanos e 4 cardeais de 4 países da Oceania. Países como Mongólia, Laos, Papua Nova Guiné e Mali vão estrear na Assembleia. Na América Latina, o número de cardeais saltou de 13 na era de Bento XVI para 45 com Francisco. Qual vai ser o resultado? E principalmente, qual vai ser a reação do mundo a esse escolhido? Só a história vai nos responder. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você se apaixonou por ele, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado de tudo que está saindo nesse canal. Caso você goste de temas assim, mas geopolíticos, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre como talvez nós estejamos perto de uma terceira guerra mundial. Caso você goste de temas mais filosóficos, eu tenho um vídeo aqui falando sobre justiça que está maravilhoso. Não esquece de passar lá, eu já estou te esperando. Tchau, tchau.